aqui o ponto que nós vamos tratar hoje é organização da loucura. Ela fala da psique, né? O que acontece com a nossa mente. Por que algumas pessoas acabam adoecendo mentalmente, ficam loucas ou ficam com transtornos, né? E aí ela explica tudo isso aqui num ponto de vista da autora, tá? Da Laura Gutman. E ela explica isso tudo aqui. Então ela começa assim, vamos lá? Nenhuma criança nasce louca. Todo desequilíbrio mental é adquirido. Isso significa que alguma coisa aconteceu conosco quando éramos crianças e que reagimos de alguma maneira a isso. Então ela está dizendo que a loucura, a gente não nasce com a loucura. Alguma coisa aconteceu quando a gente era criança e a gente não soube lidar, ou foi o meio, a forma como a gente encontrou para lidar com aquela dor que desencadeou a loucura, os transtornos, depressão, ansiedade, enfim, tá? E ela continua aqui. Se a gente for tentar explicar o que é a loucura é uma abordagem deturpada da realidade. Então, por isso que ela fala que a gente acaba deturpando a realidade, o sofrimento, a dor, tudo aquilo que a gente está vivendo, a gente vai deturpando isso como um instinto de sobrevivência, tá? E aí se transforma numa patologia mesmo, acaba virando um problema psicológico. E ela continua aqui. Como conseguir que uma mente nascida pura e saudável enlouqueça? A gente nasce com a mente pura e saudável e a gente enlouquece ao longo da vida pelas formas de tratamento, né? Pela maneira como a gente foi tratada, as nossas necessidades emocionais não atendidas, né? Por uma série de cadeias, né, gente? Vai se desencadeando. Veio dos nossos bisavós, para os nossos avós, para os nossos pais e aí chegaram até nós, certo? E ela continua. É muito difícil encontrar um recém-nascido que receba de sua mãe o nível de amparo, dedicação, ternura e aconchego que espera, em sintonia com as vivências que teve durante os 9 meses em que cresceu dentro do ventre materno, quando experimentou um estado de conforto absoluto. Ou seja, é muito difícil quando a gente nasce a gente receber a mesma quantidade e intensidade de amor, atenção, afeto que a gente recebeu no útero, porque ali a gente está amparado, acolhido, né? Ali a gente não sofre ameaças verbais e físicas, ali a gente não sofre punições verbais e físicas dentro do útero, né? Dentro do útero a gente é acolhido, a gente é amparado, a gente é amado. E é muito difícil depois que a gente nasce, a gente receber isso na mesma proporção. A criança nasce e não só não se encontra nos braços de sua mãe, mas também as reações vitais que gera para tentar atraí-la. Pranto, gritos, doenças e brotoejas na pele. Olha só que bacana. Gente, para quem entrou agora, a gente está lendo trechos do livro Estou Comentando, desse livro que fala da nossa criança interior. E a Laura Gutman está falando aqui sobre as necessidades emocionais desde o útero, que a gente recebe uma necessidade no útero e quando a gente nasce, dificilmente a gente equipara o tratamento que a gente tem depois que a gente nasce em relação às nossas emoções da mesma forma que a gente recebeu no útero, tá? E aí essa criança, quando ela nasce, ela só não quer os braços da mãe, mas ela também provoca reações vitais que ela tenta provocar, ela tenta manifestar para atrair a atenção dessa mãe, que é o pranto, gritos, doenças e brotoejas na pele, né? Acho que eu já comentei aqui com vocês, que a gente tem que até tomar cuidado com crianças que ficam muito doentes, né? Existe uma série de coisas que pode desencadear várias doenças recorrentes nas crianças, né? Ah, meu filho vive doente, meu filho tá sempre com gripe, tá sempre a imunidade sempre baixa. Quando a gente tem uma educação pautada muito no medo, nos gritos, nos terrores, num clima desagradável, num clima não harmonioso, essa criança ela libera muito cortisol e adrenalina no cérebro dela, certo? E essa quantidade de cortisol e adrenalina no cérebro dela provoca agitação, certo? E aí, essa criança vai ter dificuldade em lidar com isso depois. Então, a gente tem que entender que a criança que fica muito doente, quando esses hormônios estão correndo dentro do corpo dela, o corpo dela paralisa as funções anabólicas, tá? E de sobrevivência, enfim, de saúde, e começa a tratar esse cortisol, essa adrenalina que tá dentro do cérebro. Por quê? Cortisol e adrenalina são hormônios prejudiciais, digamos assim, de estresse. Então, o corpo vai tentar combater esse estresse. Quando ele está combatendo esse estresse gerado pelo grito, pela punição, pelo clima desagradável em casa,
climas pesados de brigas, né? Enfim, vários fatores influenciam nisso. Eles param de produzir aquilo que é bom para o nosso corpo, que vai nos manter uma imunidade mais saudável. Então, consequentemente, essa criança fica com uma imunidade mais baixa, porque o seu organismo está o tempo todo combatendo cortisol e adrenalina e não está trabalhando para deixar essa criança mais saudável. Então, isso pode ser um fator se a criança fica muito doente, né? Então, não é que ela nasceu com uma imunidade fraca, ela vem desenvolvendo essa imunidade fraca porque está combatendo níveis de estresse psicológicos muito altos e o corpo não está tendo tempo para sanar ou para trabalhar numa saúde que o corpo precisa. Olha só que louco, né? Então, assim, isso que ela tá falando aqui é verdade. E outro ponto que acontece das crianças que ficam muito doentes é a maneira como elas são tratadas quando elas estão doentes, né? Muitos pais acabam dando de tudo, permitindo de tudo quando a criança adoece. Não, agora pode dormir com a mamãe porque você tá doente, filho. Pode assistir TV mais tempo, até o dia inteiro, porque agora você tá doente, filho. Vamos comer um docinho, um Danone, um iogurte, uma bala, um chocolate, porque agora você tá doente, filho. Né? Então a mãe cuida, a mãe protege, a mãe ampara, a mãe dá tudo aquilo que a criança precisa quando ela está doente. E aí ela sara e a gente muda a chavinha, né? E aí a gente fala, não, agora não vai ter doce, já sarou? Para com isso, você comia aí quando você estava doente. Não, vai dormir no seu quarto, você já sarou? Não precisa mais dormir comigo. E aí a criança vai entendendo, criando um conceito no cérebro dela de que estar doente é mais vantajoso, porque ela recebe todas as necessidades emocionais que ela precisa só quando ela está doente. Então isso também é um fator, tá? Então só trouxe um parênteses em relação a isso, porque aqui ela fala, né, que a criança ela não tenta só os braços da mãe, mas ela tenta atrair a mãe através de gritos, doenças e brotoejas na pele, porque assim ela vai ter a atenção dessa mãe para ela novamente. E ela continua. As mulheres que se tornaram mães vem de histórias de desamparo, solidão, violência ou maus tratos, tudo referente ao território afetivo. Vamos esfriar-o para não sofrer. Então ela está querendo dizer que a gente vem de um território de necessidades emocionais não atendidas. Todos nós viemos, tá? Ninguém é diferente de ninguém, são intensidades diferentes, mas todos nós viemos, porque ninguém aprendeu a educar os filhos dessa forma, tá? Isso é novo. Existem estudos há muito tempo, mas a procura por isso e a aplicação disso é nova, certo? Então, todos nós viemos. E aí, ela diz aqui, a gente tenta esfriar isso para não sofrer. Então, a gente tenta ser cada vez menos relacional para não sofrer, porque isso reflete a uma memória que a gente tem no subconsciente de necessidades não atendidas. E aí ela continua. Dedicamos muitos anos da nossa vida a instaurar distância suficiente com relação às manifestações afetivas. Trabalhamos, então ela está dizendo o quê? A gente busca um distanciamento das relações afetivas. Como eu disse para vocês uma vez, quando a gente constrói a pirâmide do indivíduo, né? Quem nós somos, aquilo que a gente faz e o que merecemos ganhar com aquilo. Então, a nossa identidade, a nossa crença de capacidade, de merecimento. Então, como a gente quer se distanciar das relações afetivas, a gente busca sempre fortalecer a nossa crença de capacidade, ou seja, eu só sou alguém a partir daquilo que eu faço, e não eu faço por eu ser alguém, ou por eu saber que sou alguém importante, que tenho virtudes, que tenho características positivas, logo eu vou fazer. Não, eu preciso fazer para me sentir. A gente distorce, deturpa isso, tá? Por quê? Porque ela, na visão dela aqui, a gente precisa distanciar essas relações afetivas de nós. Então, precisamos trabalhar, precisamos ser úteis. Porque se a gente não for útil de alguma forma, a gente não se sente, entende? E ela fala, trabalhamos, tivemos boas relações com o parceiro, mas a criança pequena demanda uma intensidade passional que nos deixa absortas. Ou seja, quando nasce um filho, isso demanda uma necessidade e uma intensidade passional, ou seja, eu preciso olhar com sentimento, eu preciso olhar com outra conexão, eu preciso entender o meu filho, eu preciso entender de emoção, eu preciso entender de gente, eu tenho que ter um olhar diferente, eu tenho que abrir mão daquilo que eu faço para viver quem eu sou, porque maternidade não é profissão, maternidade é identidade. Ser mãe
É ser, não é fazer, né? A gente não faz maternidade, a gente vive a maternidade, a gente é mãe. Então eu tenho que abrir mão da minha capacidade, que eu até então achava que eu era alguém a partir daquilo que eu estava fazendo, para simplesmente ser alguém sem ter que fazer nada, sem ter que trabalhar. É isso que eu tô querendo dizer. Eu preciso viver a minha identidade como pessoa. E para eu ser mãe, eu preciso olhar para as minhas feridas emocionais. Eu preciso entender a minha criança interior para conseguir dar para a minha criança exterior aquilo que ela precisa, né? Então deixa a gente cansada, deixa a gente emocionalmente exausta. E é difícil mesmo para nós mulheres e para os homens também, mas para nós mulheres ainda mais, né? Queremos fugir dessa demanda porque nos traz lembranças da nossa própria fome de fusão quando fomos crianças. Algumas mães escapam fisicamente ou desconectando-se emocionalmente, ainda que fiquem em casa. Outras se violentam porque simplesmente não toleram a demanda. Gente, isso é muito, muito sério, né? Isso é muito verdadeiro. Então, assim, algumas mães escapam fisicamente mesmo, voltam ao trabalho cedo, precisam sair de casa, precisam trabalhar, e eu não tô julgando ninguém, tá bom? Eu não tô julgando ninguém, mas algumas mães precisam estar fora de casa, não aguentam aquela demanda da criança, só sendo mãe, só sendo mãe, só sendo mãe, preciso fazer outra coisa, né? Outras mães acabam ficando em casa, mas acabam deixando seus filhos, não dão a atenção que deveriam, não prestam não cumprem as necessidades que as crianças precisam, ficam em casa, mas se afastam e provocam uma violência emocional nessa criança, mesmo que sem a intenção. E tudo isso porque a gente não recebeu isso na nossa infância. A gente não recebeu isso na nossa infância. E isso aqui trouxe uma reflexão sobre a minha vida. Quando meu primeiro filho nasceu, eu precisava voltar a trabalhar. Eu fiquei com ele, eu falei que eu ia ficar com ele o primeiro ano inteiro, mas quando ele fez 10 meses eu não aguentava mais. E eu não conseguia entender, porque eu amava estar com ele. E por que eu precisava voltar a trabalhar? E eu voltava a trabalhar, eu me sentia bem, mas eu me julgava porque eu queria estar com ele, mas eu queria estar no mercado de trabalho. E quando eu li isso aqui, olha como é bacana, mesmo entendendo, mesmo estudando, a gente sempre tem insights novos. Por isso que é muito importante a gente buscar sempre autoconhecimento. Eu entendi que eu não recebi isso. Minha mãe trabalhou desde muito cedo. Eu não tive a minha mãe perto de mim, né? Eu acordava, minha mãe já tinha ido trabalhar, a gente morava em São Paulo, então minha mãe saía de madrugada para conseguir chegar no trabalho às 8 horas da manhã. Então eu acordava, minha mãe não estava em casa. Eu ia dormir, minha mãe ainda não tinha chego, né? São Paulo, a vida é bem diferente daqui, onde eu moro hoje. Então eu não tinha uma relação construída, né, de vínculo. E aí ela diz no livro, o livro todo é sobre isso. A gente tem, o que a gente recebe vira um aprendizado. E aí a gente começa a reproduzir isso quando a gente é mãe. Então, na minha concepção, isso não existia. Eu nunca tive minha mãe perto de mim. Então, eu ter passado 10 meses com meu filho já foi um ápice da maternidade. Neurologicamente falando, pelas crenças e aprendizado que eu adquiri. Então, por isso aquela vontade louca de trabalhar. Não é só perfil comportamental, é o que eu falo aqui pra vocês. Algumas pessoas têm o perfil comportamental e precisam disso, mas não é só isso, é aprendizado pelo aquilo que a gente recebeu. Tá fazendo sentido? E aí ela continua. As crianças não estão preparadas para sofrer violência sob nenhuma forma, porque nascem amorosas. E, gente, violência, existem vários tipos de violência. Nem sempre a violência é só agressão, tá? Existem violência verbal, né? Violência verbal, onde a gente agride os filhos, briga com os filhos, xinga os filhos. Eu não aguento mais, você tá me deixando louca, isso tá insuportável, você é irritante, você é bagunceiro, e a gente vai violentando essa criança emocionalmente também, né? Não é só a violência ali com castigo, com punição, com chinelada, com, enfim, restrição de alguma coisa. Não é só esse tipo de violência, existem vários tipos de violência. E a criança não tá preparada para sofrer isso, porque elas nascem amorosas. Elas nascem precisando de amor e querendo dar amor. É por isso que elas só se acalmam no nosso colo. É por isso que a maioria se aconchega muito melhor aqui. E os pais acham que, tá manhoso, só quer colo. Não, eles precisam, tá? Eles precisam de colo, os bebês. Não é manha, é necessidade, tá? E a gente tem uma visão diferente em relação a isso. A questão é que algumas crianças são extremamente sensíveis. O que ela tá querendo dizer?
Por que que algumas crianças toleram algumas coisas e outras não? Por que que algumas crianças toleram níveis de agressividade, pais extremamente autoritários, bravos, né? E outras crianças com pais um pouquinho fora ali do eixo já sofrem emocionalmente, já se desequilibram emocionalmente, já tem desafios de comportamento. Por que que existe isso? Ai, mas eu só dei um grito e ele já sofreu horrores. Ou outro, apanha todo dia e não me dá trabalho. Por quê? Porque somos diferentes. Temos necessidades diferentes, temos personalidades diferentes, perfis comportamentais diferentes. E ela diz aqui, algumas crianças são extremamente sensíveis. E a dor diante da violência da mãe é impossível de suportar. Para essas crianças extremamente sensíveis, quando elas sofrem a violência por parte da mãe, seja a violência verbal ou violência física, é impossível suportar. Elas sofrem demais com aquilo. Então reagimos com fúria. É possível que a violência da mãe toque na crueldade. A crueldade contra as crianças é banal em nossa civilização. Não vale a pena nos horrorizarmos. Ou seja, é normal. Mãe faz isso mesmo. E a mãe, ela faz por amor. A gente sempre defende, né? Tá fazendo por amor. Fez por amor. Então a gente banaliza a violência em relação à criança. Fui detectando que, quando há altos níveis de crueldade em relação a uma criança com alta sensibilidade, o resultado é lancinante, ou seja, o resultado é muito doloroso, é torturante. Para essas crianças muito sensíveis, esse tipo de reação da mãe é tortura para essas crianças, tá? E isso vai provocar alteração na psique dela, vai provocar alteração no estado mental dessa criança. E isso vai refletir ao longo da vida, tá? E agora eu vou ler um trecho para vocês que me tocou. Eu fiquei emocionada quando eu li esse trecho. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso, tá? Em cada frase. A princípio, as crianças entre 0 e 7 anos choram muito. Fazem birra, tentam de todas as maneiras explicar à mãe que sofrem na escola, que tem medo de gato, que o avô lhe faz mal, que tem pavor de ficar sozinhas, que existem monstros atrás das janelas, que os mosquitos picam escondido entre os lençóis, que tem um nó no estômago e não conseguem comer, que se comem a comida dá dor de barriga, que querem ficar em casa, que não querem brincar com outras crianças, que batem nelas, que estão desesperadas e só querem um abraço. Entretanto, elas vão à escola, convivem com gatos, dormem na casa do avô, passam muito tempo sozinhas, ninguém as defende dos monstros, ninguém mata os mosquitos, ficam desprotegidas diante da professora, comem com nojo o prato inteiro de comida e não sabem como conseguir um abraço. São tão grandes o desespero e as ameaças recebidas pela birra que fizeram no ônibus no domingo passado que a mãe e o pai sistematizaram castigos. Agora, passam muito tempo sozinhas no quarto, sem poder ver televisão e sem comer com a família. Logo, crescem e se tornam taciturnos, melancólicas, tristes, caladas. Na escola não têm amigos. Preferem se fechar com seus joguinhos eletrônicos para que ninguém as incomode. Isoladas e sem interesse pelos motivos familiares. Os pais as consideram bobas. Só querem saber de ganhar o último jogo eletrônico que apareceu no mercado. Os pais jamais o comprarão, já que a criança está de castigo. Até que um belo dia, com 13 anos, e a ameaça dos adultos de deixar a criança sozinha na casa do avô, ela faz uma birra fenomenal. A diferença é que já mede 1,60 m, se joga no chão, pretendendo tirar a roupa e os sapatos, batendo as pernas para que ninguém se aproxime. Em meio à descarga de ira, aparece algum tio que foi testemunha disso. Esse tio liga para o médico. O médico chama o psiquiatra e voltam para casa com um diagnóstico de surto psicótico e uma lista de remédios que a mãe vai comprar. A mãe está surpreendentemente calma, porque já teve respostas. Agora encontrou o significado esperado para justificar as descargas. Está doente. Por isso, era indomável. A explicação sobre a tranquilidade que esperava, que essa mãe esperava. Pronto, com a medicação não precisará mais aguentar birras, porque na verdade não eram birras, eram surtos. Problema resolvido. Inventamos um louco. Lógico que ninguém olhou além da situação. Desde que ela nasceu, nunca ninguém esteve na sua pele. Ninguém sentiu seu abandono. Ninguém ouviu as ameaças da mãe dizendo que não deveria ter nascido. Ninguém foi testemunha das surras que o pai deu com o aval da mãe com uma pá cheia de lama.
Ninguém conteve a mãe para que não descarregasse sua fúria na criança quando encontrou o pai com outra mulher. Ninguém apoiou a mãe para que dissesse uma vez, pelo menos, só uma vez na vida, uma palavra carinhosa. Ninguém propôs à mãe uma ideia original de tratamento bom, porque ela mesma não tinha aprendido isso. Ninguém sugeriu que revisasse seus fracassos, sua impaciência ou seu distrato. Ninguém se aproximou na escola, nem na vizinhança, para perguntar o que a criança gostaria de fazer. Ninguém acudiu à criança em meio a uma birra desesperada. Muito pelo contrário, todos os adultos se juntaram para acusá-la de malcriada e mal-nascida. E a criança, ainda criança, resistiu com pancadas, gritos e chutes, até que a força da medicação psiquiátrica a calou. Gente, me emociona esse texto. Me emociona porque a gente vê muito isso hoje em dia, né? Muito isso. E é um texto forte, não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas é um texto muito forte, porque a gente tá doente emocionalmente. As crianças já nascem doentes emocionalmente. E é um processo que tá piorando cada vez mais. Cada vez mais a gente vê crianças doentes, porque tem pais doentes, porque tiveram avós doentes, porque tiveram bisavós doentes. A questão não é achar culpado disso, tá? A questão é ter consciência, né? É muito fácil pra gente achar problema, colocar remédio para essas crianças tomarem e resolver os nossos problemas, né? Porque aí essa criança vai ficar calma, essa criança vai parar de manifestar o sofrimento dela e ela vai ficar calada. Ela vai ficar calada e aí tudo vai ficar bom pra mim, pra mãe, pro pai. Tudo vai ficar bom pra gente. Mas e essa criança? E aí um dia ela vai se tornar adulta. E aí ela vai matar o filho do vizinho, ou ela vai enganar uma pessoa na rua, ou ela vai roubar o dinheiro de alguém, ou ela vai mentir grosseiramente pro melhor amigo, ou ela vai trair a mulher, ou ela vai trair o marido, ou ela vai espancar o filho. Enfim, tantas coisas que esse adulto pode fazer. E aí a gente vai falar o quê? Não presta, não vale nada, não tem princípios, não tem moral. Mas no fundo, o que essa criança não teve foi amor quando ela mais precisou. Esse adulto não teve foi amor quando ele mais necessitou, que era na fase da infância, tá? Ninguém atendeu as necessidades dele. Ninguém olhou para ele, para o medo dele como algo importante. Ninguém olhou para a falta de amor para ele como uma necessidade. E aí é aquilo que eu falo aqui para vocês. Aquilo que a gente der para os nossos filhos do 0 aos 12, eles vão devolver pra gente na adolescência e na fase adulta. Não tem outro caminho. Não existe outra alternativa. Então, gente, a gente precisa entender as crianças, entender a gente primeiro. Eu tava estudando esse livro e aí meus filhos, esses dias atrás, estavam com uma tosse bem forte a noite toda. E eles começaram a tossir, Davi mais ainda. E aquilo começou a me irritar. E eu falei, gente, mas ele tá só tossindo. Falei pra mim mesma, né? Mas ele tá só tossindo, por que isso tá me irritando tanto? Ele tá sofrendo por estar tossindo, ele não queria estar tossindo. Tossir é chato, quando eu tosso me irrita. A gente não consegue dormir. Por que tá me irritando a tosse dele? Porque aí eu vou me perguntando, eu vou me questionando como mãe, porque eu tô questionando a minha criança interior. E aí a minha criança interior falou comigo de madrugada. O tanto que eu tossi quando eu era criança. E minha mãe brigava comigo porque eu tossia. A minha mãe gritava do quarto, cala a boca, para de tossir. Desesperada, brava, nervosa porque eu tava tossindo. Quantas vezes eu precisei tossir embaixo do travesseiro, abafado, para que ela não escutasse e não brigasse comigo. E minha mãe fez isso de maldade? Claro que não. Minha mãe me amava. Mas talvez a minha avó fizesse isso com ela. Ela só repetiu o comportamento. Ela não sabe até hoje por que a tosse irritou tanto ela e se é que irrita até hoje, né? Mas irritou e ela me calou, ela me fez me sentir mal, mas foi um aprendizado que eu tive. E aí hoje os meus filhos tossindo me irritam também. Só que aí
eu me livrei, eu me libertei, eu saí da minha prisão, eu entendi o porquê que me irrita tanto. Porque lá na infância eu fui reprimida quando eu tossia, foi um aprendizado. Tossir libera um gatilho em mim negativo, de dor, de raiva. E aí quando os meus filhos tossem, esse gatilho ativa, porque é neurociência, é neurológico, entende? E aí eu entendi, eu falei pra minha criança interior, tá tudo bem, pode tossir. Agora você pode tossir. Agora os seus filhos podem tossir. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum com isso. E aí eu respirei fundo e eu fui até os meus filhos e eu dei um beijinho em cada um e eu falei pra eles, a mamãe tá aqui. Podem tossir. A gente tá aqui. Vai passar. Vamos tomar uma água. Vamos respirar. Vai tudo ficar bem. E eles se acalmaram e eu me acalmei e a gente voltou a dormir. E, gente, se eu não tivesse feito essa pergunta pra mim antes, se eu não tivesse entendido isso antes, talvez eu estaria nervosa até hoje com as tosses e não saberia o motivo disso. Eu só ia justificar, eu não tenho paciência pra tosse. Então, é muito além daquilo que a gente acha que é. É uma reflexão, uma análise profunda pra gente ser mãe, pra gente dar pra criança o que ela precisa, dar pros nossos filhos o que eles precisam. E a cada dia eu vou descobrindo coisas novas na minha criança interior. Assim eu convido vocês a cada dia descobrirem coisas novas nas suas crianças interiores, na criança de cada um de vocês, para vocês libertarem elas emocionalmente, para que elas possam crescer saudáveis emocionalmente e tornem vocês adultos saudáveis emocionalmente, para que vocês possam fazer isso com seus filhos também. Certo, gente? É isso, a live ficou longa, mas era importante trazer esse conteúdo hoje. Vamos mudar nosso olhar em relação às crianças, vamos mudar o nosso olhar em relação a nós mesmos. Só assim a gente vai conseguir construir um mundo muito melhor, adultos mais felizes, mais responsáveis, mais amorosos, mais empáticos, mais resilientes. Tá certo? E é isso. E eu convido você que está aqui comigo até hoje, até agora nessa live, que não participou ainda, participar do treinamento que eu vou dar no dia 30 e no dia 14 de dezembro. Venham estudar, venham se aprimorar, venham buscar autoconhecimento, que vai ser libertador, tá certo, gente? A inscrição pode ser feita pelo link na minha bio. Entra lá na minha bio, tem um link e vocês podem fazer a inscrição por lá, tá bom? O livro é esse aqui. O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso, da Laura Gutman. Não é um livro que eu indico para vocês lerem como um início, tá? Como, preciso ler, quero aprender sobre isso, porque ele tem uma visão diferente, um linguajar diferente. Você tem que ler ele a partir do momento que você já está numa imersão diferente, já está numa busca diferente, agora você precisa entender sua criança e entende algumas linguagens diferentes. Porque ele é um livro complexo, por isso que eu estou lendo algumas partes e estou trazendo aqui a reflexão com vocês. Mas também não é empecilho para ninguém. Quem quiser ler como primeiro pode ler. Só estou avisando porque pode ser uma leitura que aparentemente seja chata e vocês desistem. Vocês acabam desistindo e não é a intenção, porque é um livro muito bom. Então não vale a pena desistir. Então às vezes comecem por livros mais fáceis para depois chegar até esse. Enfim, um beijo, tá bom? Ótima terça-feira. Cheia de conexão. Obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui até agora, pela confiança com o meu trabalho. Beijo nas crianças de vocês, tanto na criança aí de dentro, como nas crianças que estão aí pela sala, pela casa, correndo e brincando. Tchau!